Vamos falar agora deste sapatinho. Então, para executá-lo, você vai utilizar a agulha de tapeceiro sem ponta, tá bom? Nós vamos utilizar tesourinha, nós vamos usar agulha para tricô 3,5, fita de cetim e o fio continua sendo o nosso Fofura Baby Kids, ok? Então vamos lá, separando o material e vamos iniciar. Para esta execução, nós precisamos de 40 pontos na nossa agulha. Então aqui, já com uma argola nas agulhas, eu vou encher a minha agulha com 40 pontos. E aí, minha gente, ao obter esta quantidade de pontos, eu volto aqui para que nós possamos iniciar propriamente a nossa execução. Uma vez que você tiver, então, todos os pontos nas suas agulhas ou na sua agulha, o que você vai fazer é eliminar, caso você tenha usado duas, ok? Você vai eliminar uma das agulhas para que você possa começar, então, a trabalhar a execução propriamente dita. Então, aqui é assim. Nós vamos trabalhar esta nossa primeira carreira toda em ponto tricô. Então, minha gente, para cada um dos pontos que você tiver à sua frente, você trabalhará um ponto tricô. Vou executar a minha carreira inteira, então, e quando eu for iniciar a próxima carreira, eu volto aqui para fazer com vocês. A segunda carreira, minha gente, é toda executada em meia. Aí é assim. Então, as carreiras ímpares, 1, 3, 5, elas são em tricô. E as carreiras pares, 2, 4, 6, são em meia. Por quantas carreiras? Por exatamente 6 carreiras. Então, eu vou executar aqui da primeira, que nós já iniciamos juntas, agora estamos na segunda, até a 6ª carreira. E na 7ª carreira, eu volto aqui para que nós possamos executar juntas a continuidade desta nossa execução. 6 carreiras já feitas e agora nós iniciamos a nossa 7ª carreira. Minha gente, a 7ª carreira é onde nós começamos a formar o desenho, o ponto fantasia utilizado realmente nesta execução. Então funciona assim, ó. Vamos aqui ajeitar o meu fio. E olha lá, você vai iniciar a carreira com 2 pontos tricôs. Então, o primeiro e aqui o segundo. Ao contrário do que o que nós fizemos na touca e na luva, nós lá trabalhamos o ponto pipoca com o ponto meia. Aqui, nós trabalhamos o ponto pipoca com o ponto tricô. Então, já há uma modificação. Aonde lá era pontos meia, aqui passou a ser tricô. Então, olha só, fiz 2 tricôs, agora eu vou fazer um pipoca. Mas o pipoca é trabalhado em meia. Então, aquela velha história, você passa a sua agulha e puxa a laçada e dá aquela alongada. Vem pela frente, porque você vai intercalando frente e trás e alonga. Então, aqui, ó, atrás, a terceira. Agora, aqui você acompanha a 4ª. E aqui eu puxei, mas eu desfiei. Então, vou pegar direitinho. A 4ª. E aqui, a 5ª. Deixa o ponto cair. Devolve estes 5 pontos para a agulha e passa um ponto meia por dentro de todos os pontos. E aí, você tem a sua bolotinha feita. Na continuidade, era meia, mas agora é tricô. Então, eu vou trabalhar e eu vou trabalhar 2 pontos tricôs. Então, aqui você tem um motivo pronto. Começa-se novamente. Novamente, você faz 1 e 2 tricôs e vai trabalhando seu pipoca novamente. A segunda laçada. Aqui, a terceira. A 4ª. E a
quinta, deixa o ponto cair, pega todos os pontos e passa um ponto meia por dentro de todos. Tá lá novamente. Novamente, 2 pontos tricôs. Olha lá, 2 motivinhos feitos. Percebeu? Vamos até o final desta Minha forma, gente, então. A 8ª carreira é carreira do avesso e é a carreira da volta. Então, aqui, nós vamos continuar trabalhando em meia. Então, para cada ponto que você tem, o 1 ponto meia você fará. Vamos lá, então? No início da próxima carreira, eu estou aqui novamente. Ok, então agora na 9ª carreira, nós vamos trabalhar a mesma quantidade de pontos, só que nós vamos dividir em 3 etapas. Então, assim, os primeiros 10 pontos são trabalhados no ponto fantasia e os últimos 10 pontos são trabalhados em ponto fantasia. Os 20 pontos centrais, eles serão arrematados e costurados e não serão mais trabalhados durante a execução. Então, é assim que vai funcionar. Primeiro, nós vamos trabalhar, então, 2 pontos tricôs, o primeiro e aqui o segundo, o meu pipoca, então, a primeira passada, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Deixa o ponto cair. Passamos a agulha por dentro de todos os pontos e fazemos um ponto meia por dentro de todos. Trabalhamos um tricô e 2 tricôs. Encerramos os primeiros 5 pontos. Começamos novamente. Então, um tricô, 2 tricôs e agora o pipoca. Então, a primeira passada de fio, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Deixamos o ponto cair. Novamente, nós vamos passar a agulha por todos os pontos e vamos puxar um ponto meia. Aqui está. Puxa direitinho e deixe os pontos cair. Novamente, trabalhamos 2 tricôs. O primeiro e o segundo. Então, aqui você já tem 10 pontos trabalhados. Da mesma forma que você trabalhou aqui 10, você vai trabalhar os últimos 10. Muito bem, eu vou deixar aqui separado na minha agulha, porque eu não vou usá-lo agora. Estes pontos que vêm a seguir, os 20 pontos que vêm a seguir, precisam sair da execução. Então, com a agulha de tapeceiro, já com um pedacinho de fio passado por ela, nós vamos tirar, veja só, primeiro ponto, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. Então, 10 pontos, eu já passei aqui o meu fio. Vamos passar mais 10. Então, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 pontos. E passo aqui o meu fio. Ok, vamos deixar estes pontos aqui esperando, eles aqui esperando. E agora a conversa, minha gente, é com estes 20 pontos que nós estamos tirando da execução. Então aqui, deixa eu só me achar aqui nos fios, porque é fio para tudo que é lado. E a gente tem que se achar. Ok, achei a pontinha dele. Aí é assim, estes fios nós vamos prender com um nó. Então aqui eu tô puxando, tô trazendo a pontinha, tá vendo? Eu vou fechar aqui, ó. Olha aqui a situação, ó. Isso daqui é o que eu vou fazer. Tá percebendo? Aqui é o bico do sapatinho. Então aqui eu vou amarrar. Deixa o fio sobrando lá e aqui a gente amarra.
deste jeito, apertando bem, fechando bem. Deixa eu te mostrar, olha lá, ó, tá vendo? Temos que fechar direitinho. Fazemos aqui um nozinho. E não se preocupe com arremates agora, tá? Deixa o fio sobrando lá, porque depois você ajeita. Olha lá, ele todo fechadinho, tá bom? Ok. Agora eu volto aqui a agulha na posição correta. Deixa esse fio pra cá para não me atrapalhar. Tô voltando os pontos já trabalhados e os pontos que eu ainda irei trabalhar. Aqui. Novamente, eu vou trabalhar os pontos que ficam na agulha da mão esquerda. Então, eu faço aqui um tricô e você ajusta bem o seu ponto, tá? Não deixa ele ficar muito longe, não. 2 tricôs e agora o pipoca. Então, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Deixa cair. Olha lá, passamos a agulha pelos 5 pontos e um ponto meia é feito por dentro dos 5. Puxar aqui direitinho o fio e deixa o ponto cair. Trabalhamos o tricô. Então, o primeiro e o segundo ponto tricô. Novamente, olha, estamos com 5 pontos só. Vamos trabalhar de novo. 1 e 2 tricôs e o nosso último pipoca. Então, aqui, primeira laçada, a segunda laçada, a terceira, a quarta e a quinta. Deixe o ponto cair. Novamente, nós vamos aqui pegar os 5 pontos e vamos fazer o nosso meia por dentro de todos eles. Então, aqui eu passo meia. Só puxar direitinho para que fique correto. E eu encerro a carreira com 2 pontos tricôs. No final, gente, nós teremos que ter obtido um resultado como este. Olha lá, olha aqui a situação. Tá vendo? Isso daqui é o resultado que nós obtenhamos, ou melhor, que nós obtivemos ao executar totalmente esta carreira. Vamos ver o avesso dela, mais então. Uma vez, nós trabalhamos todo o avesso em meia. Então, para cada ponto, um ponto meia é o que nós faremos nesta carreira. Vou executar aqui a minha carreira inteira e eu volto na próxima com vocês. Agora, nós vamos fazer o passa-fitas. Então, nós começamos a carreira fazendo um tricô. Na sequência, nós fazemos uma laçada, que receberá um ponto tricô, ou melhor, 2 pontos na sequência. Então, com o fio pela frente, você dá a volta e você vai ter que pegar 2 pontos de uma vez só para realizar o seu próximo tricô e deixe-os cair. Este é o resultado que você deve obter. Novamente, você laça e novamente você vai pegar 2 pontos de uma vez só e fará o seu tricô e deixará o seu ponto cair. Olha lá como vai se formando o desenho desta carreira. Vamos lá então? Nós precisamos trabalhar desta forma até o final desta carreira. Eu vou aqui executar a minha carreira inteira e eu volto na carreira de volta para fazer com vocês. Carreira de volta, né, gente? Então, todos os pontos são executados em meia. Vamos lá? Vou executar todos os meus e eu volto aqui no início da nossa próxima carreira. Novamente a carreira da frente, toda trabalhada em tricô, pessoal. Então, para cada ponto, um ponto tricô nós executaremos. Vamos lá? Volto aqui assim que eu encerrar esta carreira. Carreira do avesso. Mais uma vez trabalhamos meia e mais uma vez trabalhamos um meia para cada ponto que nós temos à nossa frente. Vamos lá? Novamente, uma carreira inteirinha em
ponto meia. Você observa que nós agora trabalhamos o cano da nossa peça. Então aqui, né, esta parte. Essa parte pode ter a altura que você desejar. Então, nós vamos trabalhando sempre a frente em tricô e o avesso em meia, até que nós obtenhamos a quantidade, a altura desejada em carreiras. Então, assim, aqui eu vou executar mais 4 carreiras e aí eu alcançarei o tamanho aqui desejado. Se você quiser mais baixo, é só você parar a execução agora. Se você quiser mais alto, execute mais carreiras desta forma. Sempre lembrando, frente tricô, avesso em meia. Assim que eu alcançar a minha altura, eu volto aqui e eu faço o arremate com vocês. Ok, agora é hora de fazermos o arremate. O arremate, minha gente, ele é feito no avesso. Então, funciona assim, olha. Você vai pegar 2 pontos, vai fazer um meia. Só que aqui eu não passei direito. Eu vou passar novamente para ficar bem legal. Pronto, olha lá e deixa o ponto cair. Devolva o ponto para a agulha da mão esquerda. Novamente, você vai passar a agulha por 2 pontos e vai trabalhar um meia e deixa os pontos cair. Percebem? E assim nós vamos trabalhando sucessivamente até que só nos reste um ponto na agulha. Neste momento, eu volto aqui porque é a hora de nós fazermos a costura. Então, eu inicio essa costura com vocês. Então, olhem só, aqui o último ponto que sobra e o fio que ainda está no nosso novelo. Então, a gente deixa um pouquinho de fio sobrando e cortamos. Esse fio que está sobrando, passamos pela agulha de tapeceiro, para que nós possamos costurar. E a gente começa fazendo um nó nesse ponto. Ó, a gente passa a agulha por dentro e assim, olha, nós encerramos aqui. Não tem mais perigo, né, do ponto desfazer. Agora, viramos tudo do avesso, porque nós vamos fechar esta execução. Minha gente, é uma costura normal. Nós vamos fechar aqui e nós vamos fechar aqui, desta forma. Uma vez que tudo estiver costurado, só fica faltando fazermos o passa-fitas, ou melhor, passarmos a fita no passa-fitas, ok? Então aqui, ó, você vai acompanhando, até vou trazer aqui a imagem um pouco mais, e eu vou tirar esse camarada daqui, fica melhor para você observar. Eu vou aqui pegar o ponto do lado de lá, sempre de dentro para fora, aí eu venho do lado de cá, de dentro para fora, e assim, olhem, nós vamos realizando a nossa costura. Só tomem cuidado para vocês não se enganarem e não pularem ponto, tá? Então tenta sempre estar alinhando, que é para você ver que a costura está acontecendo no mesmo nível. Tá joia, minha gente? Ok, uma vez costurado, o resultado que você deverá obter é algo como este. E é claro, né? Você aqui já está com a fitinha. Aqui você vê já com a fita passada. Tá bom? Belezinha? Espero que tenham gostado, espero que façam e que estejam conosco na nossa próxima execução.